Hora de conversar com Carlos Andreasa. Amanheceu, Bolsonaro pegou a viola, botou na sacola e foi para o Piauí. Bolsonaro inaugura uma turnê aí, a primeira de seu governo. Já pensando em 2022, Andreasa, bom dia. Bom dia, Luiz Megali. Já pensando em 2022, se ele em algum momento não tivesse somente pensado em 2022. Não é mesmo, Luiz Megali? Mas antes, Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia às minhas queridas Sheila e Carla. Bom dia. Antes disso, Megali, eu gostaria de saudá-lo verdadeiramente pelo uso da palavra altercação. Realmente, não, eu adoro essa palavra, acho linda, ela é rara. É bonita, né? Mostra a sua erudição, não esperava outra coisa, então fica aqui a minha saudação nessa sexta-feira pelo uso dessa palavra. É uma palavra que sai gostosa da boca, né? Tem palavras que são horrorosas. Cônjuge. Quem inventou o cônjuge merecia ir pro inferno sem pit stop. Por isso que o Moro abreviou, né? Por isso que o Moro abreviou, né? Cônjuge. Ele resolveu o problema. Ele nos fez um favor. Mas e a viagem de Bolsonaro, Andreasa? Então, Megali, o Jair Bolsonaro é um populista autoritário, ponto, que está numa fase mais populista e menos autoritária. Basta ver essa agenda. A agenda de inaugurações, aliás, a agenda de Jair Bolsonaro já era essa, de inauguração de obras, antes de ele ser contaminado pelo vírus, antes de ele ficar doente. Vamos lembrar que 1 ou 2 dias antes de ser diagnosticado, o presidente da República foi ao Nordeste inaugurar uma das etapas das obras de transposição do Rio São Francisco. Essa teria sido a agenda intensificada por ele durante o período em que esteve doente, mas assim que pôde viajar, ele reiniciou esse programa, no Nordeste, sobretudo, tem tudo a ver com eleição, tem tudo a ver com os efeitos do auxílio emergencial, tem tudo a ver com a projeção do novo programa Renda Brasil, e é isso, pé na estrada. Hoje está previsto uma viagem dele ao Rio Grande do Sul, a Bagé, também nessa mesma linha. Uma agenda, portanto, essa desenvolvimentista, que tem, e aí a gente precisa citar os nomes aqui, né? Que tem, por exemplo, Rogério Marinho como mestre de cerimônias. Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Uma ascensão muito importante no governo Jair Bolsonaro, inclusive porque egresso da equipe de Paulo Guedes, alguém que se tornou muito influente e que é um sujeito muito trabalhador e correto, o Marinho, mas que é o principal agente da ascensão do Centrão no governo Jair Bolsonaro. É preciso observar a ascensão de ministros desenvolvimentistas como o Rogério Marinho, mas não apenas ele, também o Tarcísio de Freitas, associada à ascensão do Centrão no governo Bolsonaro. O que isso quer dizer? Obras, obras, obras. Uma mudança de agenda. Menos falação da parte do presidente, menos estímulos ao conflito, não sei quanto tempo isso vai durar, mas é o que há agora, e mais pé na estrada, mais obras, mais gastos. Isso é muito importante. A pandemia fez acelerar. Essa que é a natureza do presidente Jair Bolsonaro, ele que é um misto de Ernesto Geisel e Dilma Rousseff em matéria econômica. A pandemia fez com que o mar virasse, com que surgisse um novo pacto social, uma nova convenção social, inclusive com reflexos, naturalmente, nos representantes parlamentares. A ideia de que o Estado, o governo, precisa abrir o cofre e induzir artificialmente a economia, gastar. Ocorre que, para inaugurar obras, é preciso fazer obras. E o estoque de obras herdado por Jair Bolsonaro, dos governos Dilma e Temer, uma hora vai acabar. Então, essa pressão está colocada sobre Paulo Guedes, sobre a agenda de Paulo Guedes, porque não dá nem para dizer sobre o projeto, né? Eu não quero ser chato e ficar pegando no pé do ministro o tempo todo, mas o ministro Paulo Guedes até agora é um conjunto de palestras, né? De promessas. Projeto reformista, liberal, de verdade, até agora não veio. Mas a pressão sobre o discurso do Paulo Guedes está dada. E o Guedes sentiu isso. Essa pressão é também, por exemplo, sobre o teto de gastos. E aí nós vemos como a pressão resulta. Seria inimaginável há algum tempo vermos Paulo Guedes, o Ministério da Economia, promovendo movimentos pouco criativos como preciso financiar os desejos desenvolvimentistas do presidente da República, preciso financiar o Renda Brasil,
Como poderíamos imaginar há pouco tempo, eu imaginava, mas como poderia imaginar ver Paulo Guedes propondo a criação de imposto, assumindo a criação de imposto, motivo pelo qual o Marco Sintra caíra no passado. Mas aí está, criatividade nenhuma, né? A nova CPMF. Nós vimos também, porque pressionado para gastar, o ministro da Economia, por meio dos seus técnicos, propondo que se embutisse no Fundeb um gatilho para financiar o Renda Brasil. Então, nós temos o Ministério da Economia, no momento de virada de maré, muito pressionado, mas, por sorte, tendo um ministro da Economia que parece bastante flexível, né, em seus dogmas, mais flexível do que eu poderia imaginar. O Guedes entende, essa é a avaliação que eu faço, que um projeto, se ele apresentasse, poderoso de reformas, não seria possível com vigor até 2022, de modo que parece mergulhar na ideia de encontrar meios, tirando de nós, para financiar a reeleição de Jair Bolsonaro, financiar esse nacional desenvolvimentismo, acreditando que, uma vez reeleito Jair Bolsonaro, em 2023 seria possível botar nos trilhos, apresentando projetos, né, porque até agora não há, botar nos trilhos um programa reformista, liberal, austero, esse que ele vem prometendo há muito tempo. Ocorre o seguinte, Megali, pessoal, depois que um presidente da República, especialmente um como Jair Bolsonaro, que tem essa natureza nacional desenvolvimentista, toma gosto por gastar, imaginar que esse mesmo sujeito possa voltar atrás, retroceder para assim, agora serei austero e tocarei um programa de reformas, de diminuição do Estado, é uma aposta bastante arriscada. O sujeito que toma gosto por gastar, toma gosto por gastar, toma gosto por gastar e toma gosto por gastar. Esse é o Jair Bolsonaro. Para terminar, a associação entre o governo Bolsonaro e o Centrão, rachado ou não, a gente se discute muito esse apoio, mas não discute, a meu ver, como deveria, apoio a quê? Ao que o Centrão apoiará? O que o Centrão apoia? O Centrão não apoia o governo Bolsonaro incondicionalmente, mas me parece que ele apoia e apoiará um governo Bolsonaro que, abrindo o tesouro, gaste. Para isso haverá apoio. Agora, Andreasa, você falou aí do Bolsonaro gastador, que aliás é um papel em que ele se encaixa muito confortavelmente, dado seus 28 anos de votações que vão nesse sentido. Bolsonaro é, antes de tudo, um pragmático. Ele não se importaria em jogar, por exemplo, o próprio bolsonarismo na fogueira para se salvar politicamente. Aliás, é isso que está acontecendo agora, enquanto Bolsonaro se aproxima do Centrão. Quando Bolsonaro perceber que a situação mais confortável para ele será a de desenvolvimentista, que foi que foi a veste que ele utilizou durante tantas décadas, de que nos servirá um Paulo Guedes fazendo palestra na Faria Lima, enquanto teremos um presidente caminhando no sentido oposto? Megali, você viu que o Guedes disse que só sai a bala, né? Então, me parece que as coisas caminham para uma flexibilização da cervical liberal de Paulo Guedes, de modo a compor com esse nacional desenvolvimentismo de Jair Bolsonaro. Vai continuar no governo, parece, exatamente dando esteio ao necessário apoio. O Bolsonaro precisa do apoio do mercado, mas tendo progressivamente de ceder e encontrar meios de financiar o desenvolvimentismo do presidente. Acho que a gente vai encontrar um equilíbrio, né? Durante algum tempo se dizia que, sob grande pressão, dentro da sua agenda ruir ou ser dificultada, Guedes pediria o boné. Mas não é isso que se desenha. Se desenha um Paulo Guedes mesmo complacente, talvez acreditando que possa retomar o fio mais adiante, tomando riscos diante de um presidente que está apenas mostrando a sua natureza. Jair Bolsonaro sempre foi isso, ele é desenvolvimentista, ele é um Ernesto Geisel, ele é alguém que defenderia um PAC como o de Dilma Rousseff, um PAC com coturno, chamemos assim. E assim nós vamos, não nos enganemos a esse respeito. E claro que, ao longo desse período, ele vai jogar algumas migalhas para satisfazer e cultivar a sua base ideológica, mas ele percebeu, eu já falei muito sobre isso, que as pesquisas indicam que o auxílio emergencial a ser perenizado num Bolsa Família ampliado, que é o tal
Renda Brasil, um programa necessário, tá? Ele percebeu que com isso ele perde base de apoio na classe média, mas consegue manter o patamar de popularidade competitivo, mudando de pele e mudando de base social, conquistando adesões em lugares para os quais ele nunca falou. A popularidade dele cresce muito no Nordeste, por exemplo, então ele vai investir nisso. Não algo muito diferente do que fez Lula no passado, mas Lula fez isso de maneira muito mais segura, porque era orgânica. Jair Bolsonaro tomou alguns riscos nesse movimento, mas eu tenho a impressão de que o movimento dele, de que venho falando há muito tempo, tende a ser bem sucedido, Megali. Presentinho, Andreasa. Sexta-feira você merece. Então, isso aí, minha gente, é A Chuva Cai, na voz da grande Beth Carvalho, do disco Sentimento Brasileiro, um samba de Argemiro e Casquinha, que eu conheci, da velha guarda da Portela. Os dois, A Chuva Cai porque chove muito no Rio de Janeiro. E um beijo pra vocês. Bom, sobe o som. Muitíssimo Beijo. bem-vinda. Beijo, Andreasa. Até segunda. Está pedindo pra você ficar. A chuva cai, a chuva cai.